Olá, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindas a mais uma aula. Esse momento é muito especial aqui, né? Toda quinta-feira, às 8h10, estamos aqui para a gente aprender a ser produtiva, a ser organizada, a poder conquistar tudo aquilo que a gente quer. Sejam bem-vindas. E hoje a aula, gente, um dos meus assuntos favoritos, um dos meus assuntos, assim, que eu amo falar e que transforma a vida de qualquer pessoa é aprender a ter hábitos poderosos. Hábitos que realmente ajudam você a avançar, a conquistar as coisas que você quer. Inclusive, tem muitos estudos científicos que falam que 40% do que a gente faz no nosso dia é hábito. Ou seja, a gente faz no automático. Porque o nosso cérebro, né, não é novidade para ninguém que o nosso cérebro, o que a gente quer? O nosso cérebro quer economizar energia. Então, quer que a gente transforme tudo em coisa automática para você não pensar. Porque imagina se você tiver que raciocinar cada segundo, cada decisão, cada movimento. Então, nosso cérebro, ele gosta logo ali de estar padronizando tudo, fazendo com que aquilo ali se torne... Deixa eu só mudar minha tela aqui. Fazendo com que aquilo ali se torne automático para poder não sofrer, não gastar energia. Deixa eu só ver aqui como é que eu faço. Agora acho que melhorou aqui, que eu estou vendo o meu slide pequenininho e eu grande aqui, mas agora já melhorou. Então, essa aula aqui eu quero te ensinar a como você ter hábitos poderosos. Tanto você pode construir um hábito novo, quanto você pode destruir um hábito ruim, acabar com um hábito ruim que você tem. A gente tem hábitos ruins, todos nós temos, tá? Então, você pode tanto usar essa aula hoje para você aprender a construir um hábito saudável, quanto você acabar com um hábito ruim que você tem, trocando ele por um hábito positivo. Ao invés de você manter ali um hábito negativo que você tem, aquela coisa assim, nossa, a gente precisa mudar isso aqui, preciso, né, parar com essa mania aqui, que a gente fala mania, né? Preciso parar com essa mania aqui para eu mudar a minha vida. Então, a gente vai ver aí como que você pode criar hábitos poderosos. Só que antes da gente começar a ver como é que a gente cria um hábito, vamos entender o que é um hábito. Porque nada mais é do que algo que você faz repetidamente no automático, que você não pensa para você fazer.
Por exemplo, escovar os dentes, né? Tomar banho, olhar o celular, né, de tanto em tanto tempo, aquele cafezinho depois do almoço, um docinho depois das refeições, né, mexer no celular na hora que acorda, tudo isso são hábitos que a gente vai construindo. E eles são coisas que a gente nem pensa. Imagina se toda hora que você for escovar os dentes, você tem que pensar assim, agora é esse aqui, e agora eu vou fazer círculos 15 vezes, agora o próximo dente, na frente, para trás, agora desse lado. Imagina se você tivesse que pensar, raciocinar cada movimento ali. Então, isso seria exaustivo, muito cansativo. Então, o nosso cérebro trata logo de padronizar aquilo ali, de transformar aquilo ali numa coisa automática, tanto que, assim, você está escovando os dentes, né? Atira a primeira pedra aí, quem nunca? Escovou os dentes, já ajeitando ali uma roupa do menino, escovando os dentes, guardando um negócio, escovando o dente e falando, sabe Deus o quê? Tentando se comunicar com alguém, quem nunca? Porque você não está no automático ali, escovando o dente no automático e resolvendo a sua vida, né? Tomar banho, gente, tomar banho. Você, com certeza, você toma banho mais ou menos do mesmo jeito, seguindo ali mais ou menos o mesmo ritual, todos os dias. Ou você toma banho de costas para a parede, ou de frente para a parede, ou você começa da cabeça para o pé, ou do pé para a cabeça, você já tem ali um ritual que você faz no automático, dificilmente a gente muda. Então, um hábito é nada mais do que algo que você faz no automático, que não te exige mais esforço. E isso é muito bom, porque a gente pode usar isso para que a gente queira fazer alguma coisa sem esforço e que é algo que a gente não está conseguindo. Então, por exemplo, eu quero acordar mais cedo. Eu estou acordando muito tarde, eu estou com um hábito negativo de ligar o soneca. E o celular desperta, eu ligo o soneca em atraso. Então, eu quero mudar esse hábito. Então, se é possível trocar um hábito negativo por uma coisa positiva, então você pode construir algo que seja você acordar mais cedo automaticamente, transformando isso em um hábito. E todo hábito, ele tem um ciclo. Qualquer hábito, ele tem um ciclo, que é um gatilho, que é aquilo que te motiva a fazer, que te leva, né, que te dá a motivação para fazer o hábito. Tem a rotina, que é o hábito em si, e tem a recompensa, positivo ou negativo. Todo hábito tem recompensa. De alguma forma, você está tendo uma recompensa. Qual que é a recompensa do hábito de acordar e ligar o botão soneca? A recompensa é de dormir mais um pouquinho, se sabotando, achando que você vai descansar mais um pouquinho. Qual que é o gatilho? O próprio despertador. O despertador toca, ele já virou um hábito, já é algo automático. O despertador toca, você aperta o adiar ali no botão soneca. Esse é o gatilho. Então, a gente pode transformar coisas que estão sendo desafiadoras, que a gente não está conseguindo fazer, em hábitos. Eu quero ler todos os dias e não estou conseguindo. Vamos transformar isso num hábito. Eu quero parar de comer doce. Vamos transformar isso num hábito. Eu quero parar de ficar até tarde no celular. Vamos construir esse hábito. Eu quero comer saudável. Qualquer coisa pode ser construído um hábito. Porque aí você vai fazer ali o passo a passo que eu vou te ensinar, as estratégias que eu vou te ensinar, para que você transforme, junto com o seu cérebro, aquilo em algo que vai ser fácil de fazer, sem esforço, para economizar energia, tá? Agora, tem uma informação muito importante aqui, que é isso aqui, ó. O nosso cérebro, ele não filtra se o hábito é bom ou ruim. Ele só cria os hábitos. Mas ele não filtra se aquilo é bom ou ruim. Isso quem faz é a gente. Então, qualquer coisa é muito fácil de virar um hábito, mesmo sendo ruim. Aí a pergunta que não quer calar, né? Fala assim, gente, por que é tão fácil construir um hábito ruim? E por que é tão difícil construir um hábito bom? Por que é tão fácil, de repente, começar a enrolar na cama para levantar e cuidar da minha vida? Uma semaninha eu já estou ali com essa mania de ficar ligando o botão do soneca. Rapidinho eu já estou totalmente habituada a acordar e mexer no celular, ao invés de levantar e cuidar da minha vida. Por que é tão fácil aprender a comer um doce depois do almoço? E por que é tão difícil parar de comer um doce depois do almoço? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele gosta de recompensa. Nosso cérebro gosta de dopamina.
E aí, o que acontece? O hábito ruim, ele tem dopamina rápida. A recompensa, o benefício, o bom é rápido. Agora, um hábito saudável, o benefício, a recompensa está mais a longo prazo. Então, por isso que é muito mais fácil comer um doce depois do almoço, porque você está recebendo dopamina rápida, do que não comer um doce. Qual que é o benefício de não comer um doce? Tem o benefício. Tem uma recompensa, mas é a longo prazo. É lá na frente você se tornar uma pessoa mais saudável, você ser uma mulher mais magra. Mas isso é lá na frente. Né? Você não fala, você não olha, você fala assim, ó, uma semana sem comer doce, olha essa barriga negativa. Não tem, né? Então, por isso que é mais difícil. Mas então, assim, mesmo sendo mais desafiador, é possível você passar por aquela fase de esforço, de ter que decidir todo dia, para que depois vire um hábito e aí você pode descansar. Porque coisas que viram hábito, que vocês têm aí, que às vezes lá atrás era mais difícil de fazer e hoje está mais fácil, por quê? Porque já se transformou num hábito. Então, é muito simples você entender a dinâmica da construção de um hábito, tá? E aí eu gosto sempre de trazer algum versículo, né, para dar um embasamento nisso aí, porque a gente pode, né, ter os nossos hábitos, a gente pode construir hábitos bons ou hábitos ruins, mas a gente precisa ver o que convém, o que são esses hábitos positivos, esses hábitos poderosos que eu quero conquistar, que eu quero criar. Então, aqui na palavra mesmo fala, lá em 1 Coríntios 6:12 está falando, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Então, esses hábitos negativos que a gente tem, a gente não pode deixar ele nos dominar. Então, vamos trabalhar com conhecimento, aprendendo o que a ciência ensina para que a gente não deixe que esses hábitos ruins, esses hábitos negativos, nos dominem, para que a gente possa construir uma vida saudável. Se 40% do que a gente faz no dia é automático, não exige praticamente esforço nenhum da gente, imagina transformar isso em hábitos poderosos, coisas que vão te levar a ser uma pessoa mais produtiva, coisas que vão te ajudar a fazer que o seu dia renda mais sem esforço, né? Então, os hábitos, eles são importantes porque eles trazem muitos benefícios, ele realmente muda a vida da gente. Eu falo por mim, gente, eu sempre gosto de lembrar, eu tinha o hábito péssimo, o hábito horrível de acordar depois das 9 da manhã. Eu acordava 9h30 da manhã, me arrastava pela casa até dar a hora de passar de hora do almoço. E aí passava de hora almoço, passava de hora arrumar menino para a escola, passava de hora me arrumar e era aquele estresse. Era um hábito que eu tinha, um hábito ruim, um hábito negativo que eu tinha. Mas à medida que eu mudei esse hábito, isso trouxe mudança para a minha vida. E algumas mudanças que os hábitos nos ajudam é ter mais produtividade, a gente ajuda a gente a ter mais organização na nossa rotina. Hábitos positivos, hábitos poderosos, fazem com que a gente tenha uma rotina organizada, um dia organizado. Traz também saúde mental, emocional e espiritual. Gente, é muito satisfatório você falar assim, nossa, olha só, eu estou conseguindo acordar mais cedo. Isso acontecia comigo, apesar de ser desafiador, apesar de precisar do despertador, precisar de ferramentas, estratégias para acordar cedo, isso ali trazia muito benefício emocional para mim, sem falar também no benefício, né, da saúde física, porque acordar cedo, nós somos, por mais que a gente tenha o nosso cronotipo, né, igual assim, a gente tem pessoas que são noturnas, pessoas que são matutinas, mas o ser humano é um ser diurno. A gente não é morcego, a gente é diurno. Então, por mais que seja desafiador acordar cedo, é saudável acordar cedo, sim. A gente tem que respeitar o nosso ciclo circadiano. A luz do sol apareceu, é hora de acordar. A luz do sol foi embora, é hora de se recolher. Então, isso traz saúde para a gente, né? Hábitos saudáveis, como o hábito de acordar cedo. Pessoa que acorda cedo, ela é mais produtiva, sim. Ela é. Eu falo por mim, porque, assim, gente, a minha rotina era uma loucura. E assim, eu vivia pesado.
Era pesado viver daquele jeito. Eu ia dormir já me sentindo culpada. Eu ia dormir 1h30, 2 horas da manhã, já me sentindo culpada. Pensava, gente do céu, tanta coisa que eu podia fazer em casa, porque eu trabalhava a partir de 1 hora da tarde. E eu chegava em casa às 9h30 da noite. E eu tinha 3 crianças. E eu pensava, eu já ia dormir assim, gente, eu podia tanto fazer tanta coisa de manhã. Tinha que fazer tarefa com os meninos, poder fazer um almoço com calma, lavar roupa, passar, né? Então, assim, eu já ia dormir me sentindo culpada. E eu já pensava assim, amanhã vai ser diferente, amanhã eu vou acordar cedo, eu vou conseguir. Alguns dias eu conseguia, a maioria deles não. Mas eu não conhecia, né? A ciência dos hábitos, eu não me conhecia, eu não entendia onde eu estava errando. Até que, eu sempre conto, né? Até que depois de muitos anos, quando eu li o livro Milagre da Manhã, né, eu não acordo às 5 da manhã, que eu não sou uma pessoa matutina, né? Eu sou uma pessoa noturna, mas eu acordo 6 da manhã. Então, ali, quando eu mudei, trouxe benefícios para mim. E isso também traz benefícios, porque ajuda a gente também nos nossos relacionamentos, nos resultados profissionais, nos resultados do nosso relacionamento, tudo com hábitos saudáveis, você transforma a sua vida sim. A gente tem que aprender a ter hábitos saudáveis. Então, indo direto ao ponto, como criar bons hábitos? Papel e caneta, porque isso aqui é você colocar na prática. Inclusive, no final da aula que eu tenho uma ferramenta para te mostrar que você vai usar e que vai te ajudar aí. Primeira coisa, você vai ter que pensar que você tem que começar pequeno. Um exemplo, eu quero ler todos os dias, eu quero ter o hábito da leitura, eu quero ler, eu amo ler, eu gosto de ler, mas eu não estou conseguindo. Então, você tem que começar pequeno. Então, você, por exemplo, assim, vou ler 5 páginas por dia. Aí você começa. Você, no primeiro dia, esforço. Lembra, igual eu falei para você, decisão. Vai ser rígido, mas você começa. Aí você lê 5 páginas e você já tem aquela sensação, lembra da recompensa? Aí você já vai se sentir, falar, nossa, estou tão feliz, eu consegui hoje ler 5 páginas. E aí você faz isso porque isso é possível. Não é começar um hábito querendo ler 1 hora. Isso não é possível, você está começando. Outro exemplo aqui, ó. Ao invés de querer acordar às 6 horas todo dia, quando eu acordava às 9, então eu começo acordando 10 minutos mais cedo. Então foi assim que eu fui fazendo, eu acordava às 9 horas. Aí o que eu comecei a fazer? Primeiro, quando eu li o livro Milagre da Manhã, eu fui acordar às 5 da manhã. O livro lá às 5 da manhã, eu fui. No começo foi até legal, sabe? Foi até bom. Eu senti, assim, né, uma produtividade, senti energizada, mas logo deu muito errado porque eu dormia muito tarde. Então, ao invés de acordar às 9, eu comecei a acordar 8 horas, 8h30. Então, você começa pequeno, porque você tem que se desafiar e saber que você vai conseguir. Você tem que se desafiar no início por algo que é possível, que você vai conseguir fazer, tá? Outra coisa também para você criar um hábito que vai te ajudar muito é associar alguma coisa que você já faz. Por exemplo, assim, eu quero ler todos os dias. Então, eu vou já associar ao hábito que eu tenho de beber café. Todo dia, quando eu acordo, eu já pego uma caneca de café. Então, eu já vou juntar aquilo ali. A caneca de café e a leitura. Né? Igual tá aqui, depois do café, eu reviso a minha agenda. Já está juntando o gatilho. Lembra que o gatilho ali é a motivação para você fazer alguma coisa? É o motivo que te ajuda a agir? Então, é muito bom. Eu quero fazer exercício físico. Então, vou fazer exercício físico depois da minha oração. Eu quero ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia depois que eu ler o livro que eu já leio. Eu já tenho o hábito de ler todo dia. Foi isso que eu fiz com a leitura da Bíblia. Eu queria aprender, né, a ler a Bíblia todos os dias. E eu já tenho o hábito consolidado de ler todos os dias. Todos os dias não, de segunda a sexta. De segunda a sexta, eu já faz parte do meu ritual matinal ler. Eu leio ali de 15 minutos, né, 10, 15 minutos ali eu leio. Quando eu comecei a construir o hábito de ler a Bíblia todo dia, o que eu fiz? Eu já peguei e associei ao hábito que eu já tinha de ler. Então, ali, junto com o livro que eu leio, já ficava a Bíblia, porque aí eu já juntei.
Isso chama, no livro Hábitos Atômicos, lá ele fala muito sobre isso, que é o empilhamento de hábitos. Depois de tomar café, eu leio meu livro. Depois de ler meu livro, eu leio a Bíblia. Depois de ler a Bíblia, eu faço exercício físico. Então, o empilhamento de hábitos também é muito bom. E se você observar a sua rotina, você tem empilhamento de hábitos. Positivos ou negativos, não sei. Mas se você olhar, você tem empilhamento de hábitos, né? Depois que você faz isso, você faz aquilo todo dia. Depois que eu almoço, eu como docinho. Depois que eu como docinho, eu tiro um tempinho de descanso. Depois do descanso, eu arrumo a cozinha. Não sei, mas se você reparar, você tem empilhamento de hábitos. Então, é só você agora ir trocando as pecinhas, tá? E outra coisa que é muito importante, que isso aqui é poderoso demais, é recompensa. Você precisa comemorar. Você definiu que você vai ler todos os dias 5 páginas, 3 páginas, 5 minutos. Leu, comemora. Você precisa comemorar. Na minha mentoria, eu sempre falo para as meninas: o que você vai definir aqui? O que você vai comemorar? Como é que você vai comemorar depois que você conseguir? No dia que você conseguir, você quer ler? O que você vai fazer? Você quer estudar? Qual vai ser a recompensa? Como é que você vai comemorar? E aí, então, você precisa, tá? Um simples check de verdinho ali, você ter uma caneta verde e fazer um check na sua agenda, já é uma recompensa, já é uma celebração. E quando eu comecei a entender sobre recompensa, eu tinha muita dificuldade de achar recompensa. Eu pensava assim, nossa, mas o que eu vou fazer? Vou fazer o que para mim? Vou comer um doce? Aí eu vou engordar? Vou comer todo dia de recompensa um chocolate? Onde eu vou parar? Vou fazer o quê? Né? Então, mas aí, assim, quando eu aprendi que pode ser simples, né? Então, assim, hoje mesmo, eu comemoro muito só levantando os braços. Mas um dia consegui, sozinha aqui comigo, sabe? Eu já comemoro assim. Um jeito também bom de uma recompensa é você compartilhar a sua vitória com alguém, sabe? Falar assim, eu quero que você seja minha parceira aqui de comemoração. Então, posso comemorar com você quando eu conseguir? Gente, isso é ótimo. Uma maneira também, uma recompensa também que eu usava muito é fazer um post, um stories. Porque, assim, eu gosto, né, de compartilhar as minhas vitórias com as pessoas. Eu gosto que as pessoas comemorem comigo. Então, o fato de fazer um stories, eu sentia que eu estava comemorando com alguém que ia ver, que naquele dia eu consegui. Também funcionava muito para mim o stories, né? Hoje, o que eu mais estou usando é bracinho para cima. Aqui, sentada mesmo, eu faço assim, eu dou um sorriso. Parabéns, ai, consegui. Aí eu levanto, vou fazer a próxima coisa. Mas precisa, gente, é muito importante, né? Isso aqui é comprovado cientificamente. Tem um livro inteiro que fala sobre isso, que é O Poder do Hábito. Leiam esse livro. Eu estou prestes a ler esse livro de novo. Eu sempre conto essa história, porque eu li esse livro, gente, eu demorei 7 meses para ler esse livro. Pensa, quase um ano quando eu li esse livro. Ele é grande, né? Ele é um livro grande, ele é um livro denso. Não é uma leitura gostosa, sabe aquele livro assim que te envolve? Não é. Mas é um livro poderosíssimo, tanto que ele é um best-seller, né? E eu demorei 7 meses para ler ele, porque eu repetia, eu lia de novo, aí eu testava um negócio em mim, e foi uma virada de chave para mim. E lá, o livro é todo baseado nisso. Esse mesmo, lê esse livro. Ai, eu sou apaixonada nesse livro. Nossa, esse livro é maravilhoso. Agora, também tem um outro muito bom também, que aí é uma leitura muito gostosa, que é Hábitos Atômicos. Né? Esse aí é gostoso de ler. Esse é gostoso de ler. Esse aí é uma delícia. Esse aí você lê ele rapidão. Já li ele 3 vezes, Hábitos Atômicos. Agora, O Poder do Hábito é um queridão, um livro bom demais. Muito embasamento científico, sabe? Muita coisa que você vê e fala assim, nossa, uau, né? É possível. E o poder do hábito é todo baseado nisso, nesse loop do hábito, gatilho, rotina, recompensa. É importante demais, tá? E uma dica extra para você. Se você quer construir um hábito poderoso, você foca na recompensa. Dá mais importância para a recompensa do que para o gatilho. Se você quer trocar um hábito ruim, você foca mais no gatilho. Por exemplo, te dar um exemplo que aconteceu comigo há uns anos atrás. Eu tenho o hábito de dormir, né, tirar um cochilo à tarde.
Isso é muito poderoso, gente. Isso ajuda demais a gente, tá? Se for possível, faça. Aí eu tinha esse hábito. Então, depois do almoço, eu costumo almoçar por volta de 1 hora da tarde. Aí eu deitava no sofá, ligava a televisão para tirar meu cochilo. Só que eu estava ficando até 3 horas da tarde. O meu cochilo era rápido, né? O cochilo ali é 15, 20 minutos. Mas ali, vendo televisão e mexendo no celular, eu estava ficando até 3 da tarde, da 1 às 3. Então, eu construí rapidinho, porque é aquilo que a gente falou, né? Nosso cérebro, dopamina rápida, ele no instantinho você já está com o hábito construído. Então, rapidinho eu já estava com esse hábito ruim. E aí eu precisava mudar esse hábito. Aí o que eu fui fazer? Eu fui trocar o gatilho. E qual que era o gatilho desse hábito? Deitar no sofá e ligar a televisão. Porque eu almoçava e eu ia direitinho para a sala, deitar no sofá, ligar a televisão, e esse era o gatilho. Então, o que eu fiz para mudar esse hábito? Eu não deitava mais no sofá. Eu ia lá para o meu quarto, deitava na cama, dormia ali meus 15, 20 minutinhos, levantava e ia cuidar do resto das coisas. Então, eu consegui tirar ali meu intervalo da 1 às 2, tranquilamente, trocando o gatilho. Então, se você identificar algum hábito negativo, um hábito ruim que você tem, que você quer trocar por um hábito bom, você vai mexer no gatilho. Observa aí, pensa um hábito negativo que você está tendo, tá? E aí, se você precisar trocar, você vai pensar no gatilho. Agora, se você quer construir um hábito novo, um hábito poderoso, você vai focar mais na recompensa. Não pode deixar, tá, de fazer o loop todo, mas você foca mais na recompensa. Por exemplo, eu quero estudar todos os dias. É um hábito novo, então você vai pensar no gatilho, mas você não pode abrir mão da recompensa. Porque o cérebro gosta de recompensa. Nosso cérebro gosta daquilo que é bom. Ele gosta, né, de algo que é prazeroso. Então, por mais que você vai precisar desenhar o seu loop, o seu ciclo ali, pensar no gatilho, você não pode abrir mão de comemorar, tá? Então, pensa nisso. Se você quer trocar um hábito negativo por um positivo, foca mais no gatilho. Quer construir um hábito novo, incluir na sua rotina um hábito novo, foca mais na recompensa, tá? Então, aqui, para você criar um hábito, você vai pensar em que hábito que você quer construir. Você vai pensar o que você quer fazer, tá? Então, você começa pequeno, quer acordar mais cedo? Meia hora mais cedo. Quero ler a Bíblia? Um capítulo, um versículo por dia, ou só 10 minutos por dia, tá? Quer fazer exercício? Começa com meia hora de caminhada para algo que você consiga fazer. Porque se você estipular algo muito desafiador, que você não vai conseguir na rotina, depois você não vai conseguir ter a constância que você precisa e aí você não vai construir. Porque você precisa colocar na sua cabeça, eu quero que isso aqui se transforme em um hábito. Isso significa que você vai precisar de repetição, tá? Todo novo hábito, ele precisa disso aqui, ele precisa ser específico. Ah, eu quero ler todos os dias. Tem que ser específico. Eu quero ler quanto? Tá bom, eu quero ler quanto? Você pode ou número de páginas ou tempo. Você pode setar um tempo, 10 minutos, ou 10 páginas, 5 páginas, né? Você vai fazer aí isso, ser específico. Quero estudar. Comprei um curso e preciso organizar meus horários para começar a estudar. Então, vamos ser específico. Quantos dias na semana? Porque também não precisa ser todo dia. Talvez você não consiga todo dia. 3 vezes na semana. Não, eu quero todos os dias. Então, se é todos os dias, meia hora, 20 minutos. Então, você precisa ser específico. Segunda coisa que todo hábito precisa, você precisa tornar ele fácil. Então, tem uma frase, que eu não vou lembrar agora qual que foi o autor que falou ela, mas ele fala: torne o certo fácil e o errado difícil. Então, por exemplo, eu quero parar de comer doce, eu quero parar com esse hábito ruim de comer doce. Eu estou comendo muito doce. Então, você precisa tornar o errado, que é comer doce, difícil. Então, você não vai ter doce na sua casa. Porque se tiver doce, vai ficar muito fácil você fazer o errado. Então, então eu quero comer mais fruta. Torne esse novo hábito fácil. Tenha frutas na sua casa.
Então, você precisa tornar o certo fácil e o errado difícil. Eu quero ler todos os dias, então você precisa tornar esse novo hábito fácil. Então, você precisa fazer que seja só 10 minutinhos, porque é mais fácil do que 1 hora. Você precisa já escolher um livro que te chama a atenção, que vai ser uma leitura que você está interessada, isso é tornar fácil. Eu quero estudar. Tá bom. Estudar é desafiador. Nem todo dia, né, a matéria que você for estudar vai ser uma coisa fácil. Um assunto fácil de ser digerido. Mas como que torna, então, isso fácil? 20 minutos. Porque 20 minutos de foco. Porque agora, sim, se estudar já é um assunto que exige mais raciocínio, exige muito foco, e você quer estudar por 1 hora todo dia, você não vai conseguir. Terceira coisa que todo hábito precisa, ele precisa ter ambiência. Se eu quero emagrecer, fazer exercício físico, e eu ando com amigas que não querem, que estão comendo doce e que não estão fazendo exercício físico, que elas me chamam é para a gente ir na sorveteria, que elas me chamam é para a gente ir para um barzinho, então essa ambiência não vai me ajudar. Então, eu preciso fazer com que... Sabe aquela coisa assim, acha a sua tribo? A gente precisa achar a nossa tribo. Então, se você vai estar construindo um hábito novo, e você não, as pessoas ao seu redor estão fazendo o oposto daquilo, você não vai conseguir, vai ser difícil. Então, você precisa achar a sua ambiência. Ai, mas Janaína, só que assim, na minha casa, ninguém quer isso que eu quero. Mas você pode achar com suas amigas, nos grupos que você participa, você pode achar na internet, nos seus colegas de mentoria. É isso que eu faço. Né? Então, assim, as coisas que eu quero aqui não faz sentido para o meu marido e para os meus filhos. Ler a Bíblia todos os dias só faz sentido para mim. Então, aí eu vou fazer como que essa ambiência, eu vou procurar essa ambiência andando como? As minhas amigas todas têm essa prioridade, também tem esse hábito, estão construindo esse hábito de ler a Bíblia todos os dias, então você tem que procurar essa ambiência, andar com quem quer as mesmas coisas que você, né? E muito, muito importante, precisa ser repetido, tem que ter constância. Construir um hábito é fazer todos os dias, até virar hábito, tem que ser repetitivo, todos os dias. Quero ler a Bíblia? Então, aí você vai ser muito específica. Todos os dias eu vou ler a Bíblia nesse horário. E quando o seu cérebro vê, assim, de novo, esse horário, de novo, lá vem ela com a Bíblia debaixo do braço, sentar nesse mesmo lugar, de novo isso. Daí ele vai falar assim, então bora fazer isso, se tornar um hábito, ficar no automático, para nós não gastar muita energia com isso aqui, porque ela não vai desistir, lá vem ela de novo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, assim, igual, por exemplo, estudar na cama. Estudar na cama não é uma coisa legal, porque a cama é onde você dorme e etc. E aí, quando você vai estudar na cama, aí você fala assim, olha, peraí, não estou entendendo. Pegou caderno, pegou lápis, caneta, veio para a cama? É isso mesmo, vamos fazer? Eu não estou entendendo. Eu não era para dormir, não era para namorar, e agora eu vou estudar, não estou entendendo. E ele não vai te ajudar, entendeu? Então, assim, separa. É hora de estudar a mesa da cozinha, a bancada da cozinha. Se você tem um escritório, né, uma mesinha, um outro lugar. Porque aí seu cérebro vai ver, assim, olha, ele vai associando. Ele vai sempre criando padrão. Tudo, gente. Você começou a fazer uma coisinha, ele já começa a criar um padrão. Porque se você está repetindo aquilo ali da mesma forma, ele vai transformar num hábito, ele vai te ajudar. Ele está lá para isso. O nosso cérebro está lá para isso, tornar tudo fácil, sem gastar energia. Então, você precisa mostrar para ele repetindo. Então, tem que ter a constância. Tem a questão da disciplina. Precisa da disciplina de fazer ali todos os dias para o seu cérebro entender que aquilo é importante e que você está transformando aquilo num hábito, até chegar no ponto que vai se tornar automático. E aí você vai ver a coisa acontecer, porque vai chegar num ponto que você simplesmente vai e faz.
Então, foi isso que eu fiz lá atrás, quando eu mudei as minhas manhãs. Eu passei um ano, depois que eu li o livro Milagre da Manhã, eu li o livro Milagre da Manhã 3 vezes e ouvi ele uma vez. E fui testando o ritual matinal que se encaixava no meu cronotipo, né? Não era acordar 5 horas, não era acordar 5h30. Testei 5, 5h30, testei 6, 6h30, até achar o horário. E aí eu fui desenhando o meu ritual ali. E aí, quando eu vi que estava funcionando, teve época que o meu alarme era assim, um monte de coisa. Tocava de 5 em 5 minutos, 10 minutos, testando as coisas e repetindo. Até que eu consegui chegar no formato de um ritual matinal, que foi o que transformou minha vida, gente. O dia que eu aprendi a acordar da maneira certa, que eu parei de me arrastar pelas manhãs, eu me tornei uma mulher muito organizada, muito produtiva, passei a... É uma coisa de doido você pensar, sabe? O que o seu cérebro é capaz de fazer, sabe? Você fala assim, nossa, olha, estou conseguindo fazer, não está mais aquele peso, não está mais rígido. No começo, quando você está construindo um hábito, realmente tem uma rigidez, tem um esforço, né? Você precisa decidir fazer, mas à medida que você vai repetindo, vai ficando mais fácil. Você só precisa ter constância, consistência. E aí você vai ver que vai chegar num ponto que vai ficar automático. Quando você vê, você construiu um hábito. Então, eu sempre falo que a gente não tem que ser disciplinada para sempre. A gente só precisa ser disciplinada por um período de tempo para depois aquilo ali não precisar mais de disciplina, porque disciplina é fazer o que precisa fazer mesmo sem querer. E a gente só vai ser disciplinada num período de tempo. Tem aquele estudo, né? Tem aquela famosa estatística que um hábito para ser construído, ele leva 21 dias. Isso não é verdade. 21 dias é só o primeiro estágio. Esse mito, ele apareceu por conta de um livro dos anos 60, que um cientista escreveu esse livro sobre hábitos, sobre rotina, essas coisas, e lá ele citou um exemplo de uma história de um cara que tinha construído um hábito em 21 dias, mas quando criaram esse mito foi totalmente fora de contexto, tá? 21 dias é só o primeiro estágio. Com 21 dias já começa a ficar mais fácil. Então, gente, 21 dias são 3 semaninhas. 3 semaninhas ali, tá ok. E aí você já passa para o segundo estágio, que aí já fica no nível médio, já fica bem mais fluido. Mas os primeiros 21 dias é mais rígido, você precisa lembrar o porquê que você quer construir aquele hábito ali, né? E aí, para ajudar você a construir um hábito, eu tenho aqui de presente para você uma ferramenta, né, que é a ferramenta que eu criei para ajudar você na construção de hábitos. Então, eu vou deixar isso aqui para vocês lá na aula, vou te dar para você imprimir. Você fazer o seu papel, você imprimir o seu papel e você fazer aqui o seu placar aqui, essa ferramenta de construção de hábito. Tudo que você precisa para construir um hábito novo ou mudar um hábito está aqui, tá? Vou te explicar direitinho aqui. Como é que você preenche essa ferramenta? Primeira coisa, você vai colocar aqui, onde está escrito hábito, você vai colocar, lembra que o hábito precisa ser específico? Então, você vai colocar aqui, qual que é o hábito que eu quero construir? Vamos pensar que é estudar, tá? Porque, assim, 90% do que eu ouço é das minhas amigas, das minhas alunas, e até eu mesma, né? Comprei um curso e ainda não consegui nem abrir a plataforma para começar a estudar. Então, esse exemplo aqui encaixa bem. Então, vamos fazer aqui na ferramenta. Primeira coisa, vai colocar lá, estudar o curso XYZ. Você escreve lá. Agora, você precisa escrever aqui por que você está querendo estudar esse curso. Aí você precisa escrever aqui o porquê. Porque isso vai me ensinar a tal coisa que eu quero aprender. Porque isso aqui vai se tornar a minha profissão. Porque eu preciso disso aqui no meu trabalho. Vai colocar o porquê. Você tem que escrever, tá? Se você não souber o porquê, você vai se perder no meio do caminho. Tem que ter um motivo. Já viram aquela frase? Para quem sabe um porquê, claro,
Resolve, como é que é? Um porquê claro supera qualquer como, não é? Como é que é, gente? Alguém lembra? Vocês já ouviram essa frase? Tem uma frase assim, que é tipo assim: um porquê bem definido supera qualquer como. Porque assim, você precisa ter resistência. Se você sabe por quê, você vai fazer, tá? Aí você precisa agora de criar sua organização. Vou estudar. Vou estudar porque isso vai me transformar numa profissional XYZ. Você colocou lá o porquê. Agora a organização. Onde eu vou estudar? Na mesa da cozinha. É na mesa da sua... Você vai escrever aqui, na mesa da cozinha, né? Na copa, na bancada, não sei. Coloca aí o lugar. Quando? Todos os dias, 7 da manhã. Todos os dias, das 7h30 às 8 da noite. Segunda, quarta e sexta, no meu horário de almoço. Não sei, você vai colocar aí, tá? Então, aqui é a parte da sua organização. Que hora você vai estudar? Isso aqui você vai fazer para seja lá qual hábito que você quiser, tá? Aí aqui agora a gente vai entrar no loop do hábito. Ó, gatilho e recompensa. Lembra que todo hábito tem um ciclo, um loop. Tem um gatilho e uma recompensa. Nessa ferramenta aqui, observando, eu vou te contar uma história de onde surgiu isso aqui, tá? Que surgiu aqui, o gatilho de motivação e o gatilho nano. Eu criei essa ferramenta aqui inspirada na escrivaninha da minha melhor amiga. Minha melhor amiga, ela está prestando concurso e aí ela tinha que aprender a estudar online, ela é mais do presencial. Nunca estudou online. Ela falava online para mim não funciona, não sei o que lá. Só que na logística da vida dela, ela se deparou com o fato de que ela precisaria estudar o cursinho para passar no concurso online. Aí ela falou assim para mim: ai, amigo, vou me esforçar, vou me organizar. Comprei uma mesinha. Vai chegar, comprei uma mesinha, chega daqui 15 dias. Aí eu falei, nossa, que legal. Ela falou assim, eu acho que vai ser bom. E ela ficou muito empolgada com aquela mesinha. Então eu falei aqui, essa mesinha ela é um gatilho? Eu fiquei pensando, essa mesinha é um gatilho? Falei, é e não é. Porque o gatilho do loop, ele é algo que vai te motivar todos os dias. Igual assim, por exemplo, é hora de estudar, pega uma aguinha gelada. Essa aguinha gelada é o gatilho de estudar. Pega uma caneca de café. Vou estudar todos os dias de manhã, então o gatilho vai ser uma caneca de café. A mesinha não é algo que você vai pegar todo dia. A mesa já vai ser algo que vai estar ali, faz parte daquele ambiente. Mas ela não deixa de ser um gatilho. Então, aí, quando eu fui criar essa ferramenta aqui, eu pensei, a mesinha é um gatilho de motivação. O que acontece? Eu quero ir para a academia. Se eu comprar uma roupa nova, aquilo não vai dar um gás? Mas a roupa nova, ela vai deixar de ser novidade. Ela é um gatilho, mas ela vai deixar de ser um gatilho com o tempo. Mas ela é o gatilho de motivação. Então, por exemplo, aqui, você vai pensar no gatilho de motivação. Vou estudar. Então, o que vai ser o seu gatilho de motivação? Vou comprar um caderno novo. Dá um gás, não dá? Um caderno bonitinho, caderno novo, ou vou comprar uma caneta nova, sabe? Alguma coisa, você, ou não precisa ser comprar, né? Você pode, por exemplo, assim, nossa, eu vou arrumar aquela mesa que tá ali encostada que eu não tô usando, eu vou dar uma ajeitadinha nela. Vou colocar lá as minhas coisinhas que eu nem tava usando direito. Entendeu? Então, você pensa num gatilho de motivação. Algo que vai te dar aquele primeiro empurrãozinho. E você também vai pensar no gatilho nano, que é aquele gatilho realmente ali do dia a dia. Então, por exemplo, vou estudar todos os dias, 7 horas da noite. O gatilho vai ser chegar do trabalho e tomar um banho. Terminar o serviço e tomar um banho. Então, o banho é o gatilho. Né? Vou estudar à noite. O gatilho pode ser uma caneca de café de manhã. O gatilho pode ser, terminei o almoço, agora eu vou escovar os dentes e estudar. Você vai pensar no gatilho nano, que é o gatilho de todos os dias. Seu cérebro seu cérebro está atento àquilo ali tudo. Fala, opa, peraí, veio para esse lugar, pegou esses negócios, sentou aqui nesse mesmo horário, pegou uma caneca de café, lá vem ela. Bora criar esse hábito aqui, porque ela não vai desistir.
Entendeu? Então, assim, é isso. Isso aqui, se você usar essa ferramenta aqui, você vai conseguir construir esse hábito. Essa ferramenta vai te ajudar aqui. E o negócio só melhora, gente. E aí, então, aqui você vai pensar na recompensa, tá? Então, o que é a recompensa? Estudei, agora eu vou trabalhar. Então, a recompensa vai ser tomar banho, me arrumar, para ir trabalhar. O banho, você toma banho comemorando, ou pode ser simplesmente um tapinha nas costas. Pode ser, eu vou compartilhar com a minha amiga, todos os dias eu vou combinar com ela que ela vai comemorar comigo. Pensa na recompensa, escreve aqui a recompensa, tá? E aqui, isso aqui, gente, isso aqui é poderoso demais. Isso aqui eu não sei como é que eu faço para viver sem isso aqui na minha vida, porque eu uso guardião. Eu fico pensando, gente, vou depender de guardião para sempre. Mas, gente, é poderoso demais. Né? Não sei se vocês já me ouviram falar sobre o guardião, que nada mais é que você contratar alguém para monitorar o seu hábito. Porque, sim, você está no negócio ainda na força do braço. Então, quando você presta continência para alguém, quando você faz o compromisso público, aquilo fica mais fácil de você fazer. Fica mais difícil de procrastinar, porque você se comprometeu. Então, você precisa pensar numa pessoa que vai ser seu guardião. E você vai ver que acordo que você vai fechar com ela. O guardião raiz, ele é assim. Amiga, eu quero estudar todo dia. E eu vou estudar tal dia, tal hora, por tanto tempo. E eu quero que você seja minha guardiã. Se eu não estudar, eu vou ter que te dar R$50. Se eu não estudar, você pode vir aqui em casa pegar a blusinha que você quiser. É grave, gente. O guardião raiz, ele é assim. Tem gente que se compromete com dinheiro. Eu vou ter que te dar R$50, eu vou ter que te dar R$10. Gente, você não vai procrastinar. Você não vai fazer, gente, R$50, R$10, minha blusinha? Não! Eu vou fazer esse negócio, tá? Então, esse é o guardião raiz. Você realmente doer ali, principalmente no bolso, porque quando dói no bolso, né, a gente vai lá e faz. Mas você também pode fazer só um combinado, igual, por exemplo, eu uso o guardião para acordar cedo. Então, assim, a minha guardiã é a minha nora. Então, o que é o acordo que eu tenho com a minha nora? Quando eu acordo, eu mando um emoji para ela, o que tiver na frente, que eu tô chegando, né? A alma tá fazendo o download, então o emoji que tiver na frente, tô sem óculos, não sei meu nome direito ainda, então eu mando um emoji para ela ali. Aí o combinado é esse, eu mando para ela ali, né, um bom dia, um emoji e pronto. Se eu não mandar, ela me liga incansavelmente. Hoje aconteceu, ela precisou me ligar. O celular despertou e eu dormi de novo. Então, hoje foi um dia atípico, né? Já entendi também tudo que porquê, né? Que a gente precisa se conhecer. Então, assim, hoje realmente eu acordei num dia bem diferente. Os hormônios na flor da pele, né? Eu estou na menopausa. Então, aí, assim... E ela me ligou. Era 6h11, quando ela me ligou. A hora que ela demorou a ver como tinha acordado. E aí, a hora que ela ligou, aí eu levantei. Entendeu? Então, assim, comigo, o acordo com ela é só esse. Eu não preciso pagar ela, porque, assim, como eu já estou muito treinada, né? Como eu sou muito, realmente, treinável, eu não precisei chegar ao ponto de me comprometer com o dinheiro. Então, só de eu falar para ela que se eu não mandar um emoji, aí eu tenho que explicar para ela por que eu não acordei. Então, assim, acontece. Essa, ai, meu bem, eu chamo ela de amor cor-de-rosa. Ai, amor cor-de-rosa, eu tô com enxaqueca hoje. Ela não, sogrinha, então tá bom. Mas isso aqui funciona de uma maneira, é o compromisso público. Isso aqui é provado cientificamente, que quando alguém está vigiando, a gente faz. Tá? É muito difícil dar conta por conta própria das coisas. Isso é nosso, sabe? É do ser humano, é algo nosso, não é um defeito. Então, quando a gente se compromete, a gente faz. Então, você vai colocar, você vai pensar numa pessoa. Tem aqui para mim, por favor? Você vai pensar numa pessoa que não passa a mão na sua cabeça, tá? Ela não vai ser aquela pessoa que vai suavizar a situação sua, não, tá? E aí você vai se comprometer com ela. Porque existem aquelas pessoas que são suavizadoras, que ela se compadece da sua dor, e aí fica pior, né?
Não, tá tudo bem, amiga. Não tem problema, não. Amanhã você consegue, tá? Tem que tomar cuidado. A gente precisa, a gente tem essas pessoas que são suavizadoras, a gente tem aquela pessoa para te acolher. Só que aqui é negócio aqui, você está jogando o jogo, né, de mudar a sua vida. Então, por isso você tem que escolher. Aí agora aqui também, dependendo daquele hábito que você está construindo, você precisa desconstruir uma rotina. Você precisa desconstruir alguma coisa para que você construa esse novo hábito. Então, você tem que analisar aí, o que você vai desconstruir. Então, a partir de agora, eu quero estudar e eu sou uma pessoa matutina, descubro que eu sou uma pessoa matutina, então, estudar de manhã para mim vai fazer mais efeito. Nossa, a voz falhando. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que desconstruir a minha rotina. Então, vou ter que começar a acordar meia hora mais cedo. Então, você escreve. Gente, isso aqui, ó, escrito, escrever na mão mesmo, sabe? Você ser bem sinestésico, usar seu corpo para trabalhar a seu favor ali, escrever. Por conta de estudar todos os dias, agora eu vou ter que acordar mais cedo. Por conta de estudar agora todos os dias meia hora, eu vou parar de fazer tal coisa. Eu vou parar de assistir série. Não sei, mas sempre tem alguma desconstrução, tá? Agora, uma parte aqui também que eu adoro, que é o rastreamento do hábito. Então, aqui, tá vendo? Tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas que correspondem à semana. Cada dia que você fizer, você vai colorir a bolinha de verde ou azul. O dia que você não fizer, você colore ela de vermelho. Isso aqui, gente, só isso aqui já dá um bug no seu cérebro, porque o dia que eu já fiz isso, o dia que você procrastinar, que você lembrar que você vai ter que vir aqui colorir de vermelho, você fala, não, vermelho não vou aguentar. E aí você vai fazer, porque assim, a gente vai se sabotar, né? Não é só um dia ou dois, a gente está falando de uma jornada, a gente está falando de semanas e semanas, construindo esse hábito, para poder colher lá na frente aquela dopamina saudável. Então, isso aqui é importante, você fazer esse rastreamento. E você colocar ali a bolinha, e à medida que o tempo vai passando, você vai olhar aqui, você vai ver como é que vai estar sendo o seu desempenho, se tem mais bolinha verde ou mais bolinha vermelha. E aí também, diante disso, eu coloquei aqui nessa ferramenta o monitoramento da procrastinação, que é algo que eu faço, e que, assim, isso aqui para mim é muito importante. Isso aqui me ajuda muito no meu autoconhecimento, me ajuda muito no meu desenvolvimento pessoal. Porque quando eu coloco a bolinha, quer ver, deixa eu até mostrar para vocês aqui na minha agenda. Que aqui, ó, eu não tô com a ferramenta aqui daquela ali, mas ó, eu uso aqui, sempre fica jogada aqui em cima da minha mesa a minha caneta verde e a roxa, que eu tô sem caneta combinando com a verde, eu não tenho uma vermelha, então para não ficar diferente, para não ter toque, aí eu peguei a roxa. Então aí aqui hoje eu não acordei muito bem. E aí aqui, ó, eu venho aqui e coloquei de roxo. Por quê? Por que eu não acordei no horário? Por que isso aqui também não foi feito? Porque tá vendo aqui que eu fiz um X? Isso aqui também não foi feito. Eu escrevi aqui. E eu sempre faço isso. Sempre que eu não faço alguma coisa, ó, semana passada teve aqui também um negócio que eu não fiz. Tá vendo aqui o X? Aqui a setinha explicando por que eu não fiz. Aí eu explico aqui, eu conto para mim, tá? E aí eu vejo assim, entendi. Às vezes alguém cancela uma aula, eu coloco aqui, fulana cancelou, porque senão depois eu olho aqui e vai dar, por que eu não dei aula? Foi fulana cancelou, porque assim, para você lembrar. E aí, diante disso, eu fui e coloquei aqui na ferramenta para você fazer o monitoramento da procrastinação. Não acordei hoje às 6 horas, e hoje eu também tinha que gravar vídeo, eu não gravei. Estava tudo preparado, os roteiros, os looks. Só eu não estava. Hoje eu acordei toda errada, gente. Minha cabeça doeu no meio da tarde. Acordei toda errada hoje. E eu sei que são os hormônios. Então, aí, quando eu vou colorir a bolinha ali de vermelho, eu vou escrever aqui por quê. Acordei, né, toda errada. Acredito que são os hormônios da menopausa.
Uma coisa que ajuda, que atrapalha muita gente também, que eu lembro, que também atrapalhava muito a minha produtividade, é a TPM. Então, aí, você monitorar a sua procrastinação é importante, porque você vai se conhecer. Aí você, eu coloquei bolinha vermelha, por quê? Porque meu filho acordou com febre e eu tive que levar no médico. Você precisa escrever, porque senão você vai olhar para aquelas bolinhas vermelhas e você vai julgar você de uma maneira ruim, e isso vai te trazer algo negativo e você vai desistir da construção do hábito que você estava criando. Porque vão acontecer coisas, a vida da gente ela não é linear, é cheia de altos e baixos. Então, vão acontecer coisas que realmente você não vai conseguir naquele dia. Então, você precisa entender. Então, você anota. Essa ferramenta aqui, esse papelzinho aqui, ele vai te acompanhar aí por um mês. Você coloca aí, tipo, 21 dias para você começar, tá? E você vai preenchendo isso aqui para você construir esse novo hábito. Então, tudo isso aqui vai conspirar a seu favor. Tudo isso aqui vai te ajudar nessa construção desse hábito. Cada uma dessas pecinhas aqui. Cada uma vai vir te ajudar. Entendeu? Por que não está fácil? Então preciso desconstruir tal coisa. Não estou conseguindo, mas para isso eu tenho meu guardião. Não está dando certo, estou procrastinando demais. Preciso lembrar da razão, porque às vezes lá na frente você descobre que não faz mais sentido. Você revisita o seu porquê e fala assim, nossa, as coisas mudaram, não faz mais sentido isso. Entendeu? E aí você vê, nossa, não estou conseguindo construir esse hábito porque isso não faz sentido. Meu porquê não era tão forte assim. Você descobre no caminho. Então, essa ferramenta aqui, ela ajuda você a construir o hábito poderoso que você quer ter. Então, a minha tarefa para você é que você pense em uma coisa, um único hábito também, que não dá para você imprimir 10 folhas dessa aqui, e aí você querer construir 10 hábitos, tá? É uma coisa de cada vez. E à medida que a gente vai aprendendo a construir hábito, a gente vai tendo um efeito colateral, que uma coisa puxa a outra, sabe? Você vai melhorando uma coisa, aí aquilo ali afeta uma outra, que você vai melhorando um pouquinho também. Então, uma coisa vai puxando a outra. E, principalmente, que você vai aprendendo a fazer aquilo que eu mais quero na minha vida. O que eu mais quero na minha vida é ver você olhando no espelho assim, garota, você falou que ia fazer e fez. Eu falei que eu ia fazer e eu fiz. Você bater no peito e falar assim, eu começo e termino as minhas coisas. É isso que a gente tem que buscar de propósito de vida. Seja lá o que for. Aprender a beber água. Seu hábito pode ser aprender a beber água. Tem gente que está engordando porque não bebe água. Tem gente que está sentindo dor de cabeça porque não bebe água. Tem gente que não está rendendo nos estudos do trabalho porque não bebe água. Então, um hábito poderoso, de repente, é aprender a beber água. Essa ferramenta vai te ajudar e ela vai te auxiliar em cada ponta ali dos momentos da sua jornada que você não conseguir, buscando ali a recompensa todo dia, o gatilho, o seu guardião, colorir as bolinhas. Então, faça isso, escolha um hábito que você quer começar, tá? Se você precisar de ajuda, pode me chamar, que eu ajudo você. Escolhe um guardião, escolhe alguém ali para estar, né? É bíblico, né? A Bíblia fala que a gente tem que andar, né? Que quando um cair, o outro levanta. A gente não foi feito para andar sozinho, o guardião funciona por isso. Porque nós queremos, né? Compartilhar as nossas vitórias com as pessoas. E as pessoas podem ser aquela pessoa ali para te dar aquele ânimo, para a gente poder conseguir, porque não é fácil, não é fácil. Até hoje, gente, quantos anos já que eu aprendi a acordar cedo, e por ser uma pessoa noturna, eu preciso de guardião. Eu preciso de guardião para acordar cedo. Acho que eu falei para minha nora, eu falei, boa cor de rosa, eu acho que eu vou precisar de você para sempre. Aí ela falou assim, eis-me aqui, sogrinha. Eu falei assim, porque se eu tirar o guardião, eu sei que eu não vou acordar, porque eu sou noturna, mas aí é o autoconhecimento, entendeu? Porque eu sei, né, que assim, os meus horários são assim, o meu horário de acordar naturalmente, talvez esteja lá beirando as 9 horas da manhã, igual era lá quando eu não conhecia nada.
Só que a gente sabe que, né, Deus ajuda quem sempre madruga, isso é uma verdade. Então, a gente usa dessas ferramentas para conseguir aquilo que é desafiador, certo? Então, construam essa ferramenta. Se precisar de ajuda para preencher, me chama, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? As dúvidas vão vir mais quando você for preencher a sua ferramenta. Aí vocês podem perguntar. Alguém quer fazer? Quem levanta cedo bebe água limpa. Nossa, isso é a pura verdade. A pura verdade, gente. Com certeza, com certeza. Acordar cedo é maravilhoso. Olha que vocês estão escutando isso, uma pessoa que não é matutina. Eu preciso ali de muito tempo mesmo, assim, só depois da primeira caneca de café para eu lembrar meu nome, essas coisas. E assim vamos, mas eu entendi a benção que é, sabe? As manhãs são presentes e a nossa primeira hora do dia é a nossa uma hora mais preciosa, tá? Então, façam isso, construam aí um hábito poderoso, use essa ferramenta, preencha ela direitinho, faz cada. Não pula nenhum desses aqui, tá? E pode ser algo simples, você não precisa escrever nada mirabolante aqui, mas construa algo poderoso para você ver que você vai mudar a sua vida, ok? Então, pensa aí, se você quiser compartilhar comigo, se você precisar de ajuda, me chama, que eu estou aqui para ajudar você. Mas bora lá construir hábitos poderosos. Obrigada, meninas, pela sua presença de vocês. Até quinta-feira que vem, para a próxima aula. E até toda hora, estou sempre aqui para vocês. Beijo, boa noite.